Reimaginando uma das fábulas mais conhecidas do mundo, aqui a história começa depois do clássico e chocante final. Lançado em 2013, João e Maria, Caçadores de Bruxas é um filme que transforma o conto infantil em uma aventura sombria, cheia de ação e violência. Ao invés de terminar na casa de doces, a narrativa segue mostrando o que aconteceu depois que João e Maria sobreviveram à primeira bruxa. O resultado é um conto de fadas virado de cabeça para baixo, com muito sangue, armas pesadas, criaturas bizarras e uma direção que pra mim acerta quando o foco é entreter. E meus amigos, estamos aqui pra esse filme que é outro dos que vocês sempre me mandam, sempre tem um comentário em algum vídeo meu dizendo traz João e Maria, Caçadores de Bruxas. Eu queria entender por que vocês gostam tanto desse filme. Assim, eu sei que ele é muito bom, mas são só as pessoas, ou talvez o público brasileiro, porque a crítica, meus amores, no Rotten Tomatoes o filme tem 17% de aceitação. Ele é tão ruim desse jeito? Ele não é. Assim, eu acho ele muito divertido. Eu acho a direção dele frenética. Acho que ele tem uma boa duração, 1h30. As bruxas são divertidas. A história em si é divertida. Eu não sei porque a crítica odeia tanto esse filme. E também não me importa, porque me importa o que vocês estão querendo. Se vocês gostam, então pra mim tá valendo. Além do que, no final eu vou comentar com vocês um pouquinho do making of, de como eles fizeram algumas coisas, porque é impressionante. É 2013, então a transição do cinema de efeitos práticos pro cinema de CGI estava acontecendo ainda, então muito do que é feito aqui no filme é feito de forma prática, então existe ali os cenários, as explosões, os monstros, a caracterização das bruxas, é impressionante, é muito legal. Então, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí, que hoje a gente vai caçar umas bruxas com ninguém mais, ninguém menos do que João e Maria. Assiste comigo, João e Maria, Caçadores de Bruxas. E o filme se inicia em uma noite turbulenta, onde a gente vê o caçador chegando na cabana, conversando com uma mulher, que se a gente for seguir pela lógica do que a gente conhece de João e Maria, teria que ser a madrasta das crianças, só que não, tá parecendo a mãe. Ela fala que tá na hora. Esse caçador acorda as crianças e leva pro meio da floresta pra deixá-las perdidas pra sempre, já que na fábula original o que tá acontecendo é que a madrasta manda que o seu marido se livre das crianças porque ela não quer morrer de fome. Ela quer comer toda a comida que tem ali na casa sozinha, porque era uma época de muita fome. Então ela convence ele de que na floresta as crianças teriam mais chances de sobreviver do que ali passando fome, porque na floresta elas poderiam ser encontradas por um príncipe, por um rei, por alguém nobre. Então aqui nesse começo ele segue a fábula que a gente conhece. Depois disso o pai avisa as crianças que ele vai estar indo embora, mas que ele volta em breve para buscá-las. Elas já percebem que isso não vai acontecer. Eles pulam a parte das migalhas de pão, né, que na verdade na história original o João vai deixando migalhas de pão, na verdade migalhas de pedra na primeira vez, e aí ele segue as migalhas e volta pra casa na primeira noite. E na segunda, quando ele vai deixando as migalhas de pão, os pombos comem, então eles não encontram o caminho de volta pra casa. Acontece que apesar do pai falar que vai voltar, eles sabem que não vai acontecer. Um tempo depois eles andam ali pela floresta, uma floresta escura, muito bem feita, inclusive a maioria dos cenários aqui são em locações externas, tá? Então eles realmente encontraram uma floresta que fizesse essa atmosfera pra eles. E no meio da floresta eles encontram uma casa de doce, e assim, é muito engraçado como essa casa, ela é diferente das casas de doces que a gente vê em versões de João e Maria, porque essa aqui, ela parece realmente enjoativa. Eu não sei se é porque o telhado se mexe, sabe? O telhado parece uma cauda branca, um chantilly, eu não sei o que é aquilo. Esse pirulito em aspiral que fica em torno, né, que forma o arco da porta, me dá náusea, assim, tipo, eu não sei porquê, mas essa casa, eu não consigo. A maioria das casas eu acho até gostosa, eu falo bem assim, pegar um pedacinho aqui, pegar um pedacinho ali, mas essa aqui é tipo, não, gente, não faz sentido. Sem dizer, essa porta que se abre sem mais nem menos quando as crianças chegam perto da casa e começam a devorar, e que parece que tem dentes, né? Não parece uma boca aberta, é como se a própria casa demonstrasse que é uma armadilha. Parece uma boca que tá engolindo as crianças. A porta se abre, um breu se revela atrás das crianças e as crianças entram. Isso eu não entendo, tá? Meu, pelo amor de Deus, gente. Como que uma porta abre numa escuridão dessa e vocês entram? É tipo, não faz o menor sentido. Crianças malucas,
luz. E lá dentro, a bruxa se revela. E diferente da fábula, onde a gente conhece em primeira instância uma pobre velhinha indefesa e muito bondosa que acolhe as crianças, dá comida, dá lugar para eles dormirem e depois no outro dia é que ela mostra que ela é o Satanás, aqui não. Ela já entra e já fala: olá, eu sou o Satanás. E assim, maquiagem muito boa. Isso aqui no cinema, eu fui assistir no cinema, eu me lembro. Maquiagem muito boa, o filme todo tem uma maquiagem incrível. A caracterização das bruxas, a maneira que cada uma delas foi pensada para cada ambiente, porque tem bruxas de determinados ambientes que parecem com aquele ambiente. É muito incrível, tá? A bruxa prende João dentro de uma cela improvisada e obriga a Maria a fazer os trabalhos para ela, né? Ela obriga a Maria a trabalhar para ela, praticamente. Isso aí segue igual a história original. E aí, de que maneira ela convence o João a comer comida para ele poder engordar? Falando que vai matar a Maria. E aí ele come. No fim, quando ela decide comer o João, devorar o João finalmente, entra em ação o plano da Maria. Ela ataca a bruxa, porque não resta mais nada pra ela, né? Depois que ela comeu o João, provavelmente ela vai comer a Maria. E quando a bruxa contra-ataca com um feitiço, o feitiço não pega na Maria. O feitiço passa direto pela Maria, não atinge a garota. A bruxa, naquele momento, fica meio confusa com o que foi que aconteceu, porque ela não entende. A Maria dá na cara da bruxa, deixa ela meio desacordada, desamarra o João, os dois atacam a megera, conseguem jogar ela na boca do forno, puxam a corrente, derrubam ela lá dentro e desse jeito eles se livram dessa bruxa. É aí que o João fala que depois daquele dia nunca mais eles viram o pai deles. E ali eles aprenderam duas coisas. A primeira, jamais entre numa casa feita de doces. A segunda, uma bruxa só morre de fato se ela for queimada. E aí começa, de fato, a abertura do filme. Durante os créditos de abertura, vários recortes de jornal da época ali onde eles viveram mostra que eles ajudaram várias cidades e que toda vez que existia um chamado de alguma cidade dizendo que estavam sendo atormentados por uma bruxa que estivesse talvez roubando as crianças, fazendo mal para a população, trazendo fome, miséria ou coisa do tipo, eles eram chamados e exterminavam as bruxas. Então assim, dá pra ver que eles se tornaram especialistas em reconhecer de fato uma bruxa. E isso é ótimo porque em seguidinha mostra pra gente uma pequena cidade, um pequeno condado, na verdade uma pequena aldeia chamada Augusburg, que tá pra executar uma mulher acusada de bruxaria. O xerife da cidade é que tá acusando ela de bruxaria, só que é engraçado porque é pelo simples fato dela ser uma mulher que sai à noite e que tem um padrão de vivência diferente das mulheres que eram absurdamente controladas nessa época. E aí me fez lembrar muito da Inquisição, né, e da época da caça às bruxas que realmente existiu, né, onde várias mulheres inclusive inocentes, eram levadas à fogueira por puro preconceito e conservadorismo dos machistas da época, porque eles usavam isso basicamente para um tipo de controle social. Era um medo que eles incutiam e aí acabava que as mulheres ficavam reféns e submissas às vontades dos homens e principalmente do clero, né, da igreja, porque se não fosse assim, se a mulher fosse dependente, desse muita risada, fosse muito feliz, qualquer coisa era motivo para acusar ela de bruxaria e matar a mulher. Por sorte, antes da execução, o João chega ali no palanque, diz pra eles soltarem aquela mulher, fala que eles não vão matar ela de jeito nenhum, porque ela não é uma bruxa. Os dentes dela estão em perfeito estado, a pele dela tá ótima, ela não tem marcas no rosto, marcas nos olhos, cabelo, etc. Então não tem como ela ser uma bruxa, porque eles explicam que quando uma mulher começa a mexer com magia profana, com magia ruim, magia do mal, aquilo reverbera no corpo. Então é como se elas começassem a se autodestruir, a ficar podre, de fora pra dentro, de fato. E eles estão ali basicamente porque eles foram convocados pelo prefeito da cidade, já que 11 crianças desapareceram nas últimas semanas. Eles estão preocupadíssimos com isso porque eles têm certeza que foram bruxas que sequestraram as crianças. Porém, o xerife da cidade, ele fica morrendo de ódio do João e da Maria estarem ali. Inclusive, ele afronta a Maria, que dá uma cabeçada nele, e aí ele jura uma vingança contra ela. Isso porque ele é que quer mandar na cidade. Ele, por ser o xerife, ele quer tomar o poder da cidade por completo, mas as pessoas ainda dão mais ouvidos ao prefeito. E aí, com base em informações do pessoal ali da aldeia, eles chegam, o João e a Maria chegam até a casa de uma bruxa de fato, inspecionam, percebem que ela é uma bruxa, e aí começa uma perseguição
ação terrível e muito bem dirigida. Assim, o filme ele é muito violento e ele é muito frenético. O jeito que as bruxas voam na vassoura eu acho incrível aqui. E essa cena, ela serviu basicamente para mostrar o quanto o João e a Maria, eles são completamente preparados para poder se livrar de uma bruxa, para poder capturar e se livrar de uma bruxa, porque eles têm vários mecanismos, várias armas, eles lutam de fato, eles conseguem criar armadilhas. A metodologia deles é tipo infalível praticamente. E depois deles capturarem essa bruxa, eles voltam pro gabinete do prefeito e falam que na verdade ela é peixe pequeno, que ela não tinha nada junto com ela e que não foi ela que sequestrou as crianças da cidade, mas que com ela eles encontraram um mapa da lua, na verdade como se fosse um calendário, e aí mostrava que dali a 3 dias elas iriam ter um fenômeno que acontece de muitos e muitos anos, que é a chamada lua de sangue. É um fenômeno muito poderoso para as bruxas e elas costumam se reunir para poder utilizar da energia dessa noite e ficarem cada vez mais poderosas. Então eles acreditam que o desaparecimento das crianças tem alguma coisa a ver com essa lua de sangue que vai acontecer dali 3 dias. Fica muito claro pra gente que o João e a Maria são realmente babadeiros e com isso o xerife fica cabreiro também. Então ele se reúne junto com alguns outros oficiais dele e forma um grupo de busca para que eles encontrem as crianças durante aquela noite antes de amanhecer o dia, que é quando o João e a Maria pretendem ir atrás das crianças, porque eles falam que durante a noite é você pedir pra morrer. Você entrar numa floresta pra ir caçar uma bruxa durante a noite é você pedir pra morrer. O lance é durante o dia. Então, pra tentar humilhar o prefeito e tomar a cidade pra ele, o xerife manda esses caras irem atrás das crianças na floresta. Eles acabam se perdendo e encontrados por uma bruxa chamada Muriel, que no caso é um dos seres mais poderosos, é uma das bruxas mais poderosas de toda a linhagem dessa geração de bruxas, no caso ali em João e Maria. Ela debocha dos caras estarem ali, principalmente com 2 cachorros, como se esses cachorros pudessem proteger eles. Ela enfeitiça os cachorros para que eles ataquem os caras, e aí ela mata os caras de forma brutal, violenta, tenebrosa. Tem um que ela enfia a mão dentro da cabeça dele, arranca o cérebro dele com a mão. Tem um outro que ela faz uns galhos de árvore, segura ele e dilacerar o corpo dele assim, puxar os braços, as pernas, sabe? Desmembrar o cara. Enquanto tem um outro que ela enfeitiça, manda ele lá pra uma taverna onde o João e a Maria estão, e ele explode dentro da taverna, voando assim os órgãos, os pedaços do corpo do cara pra tudo que é lado, assim, é bem sanguinolento. Essa versão de João e Maria é incrível porque ela é sanguinolenta. E ali o João e a Maria entendem que as bruxas estão mandando um recado pra eles, de que elas estão de olho, elas estão sabendo o que eles estão fazendo. Quando a Muriel volta pra caverna dela, as outras 2 bruxas mais chegadas a ela estão lá já esperando com os ingredientes que elas disseram que pegaram e uma criança para elas poderem executar o tal feitiço que a Muriel disse que descobriu como fazer e ver se realmente ele funciona. E ali ela sacrifica a criança de fato assim, sem rodeio. Acontece que a Muriel consegue fazer o feitiço, uma das bruxas bebe pra experimentar a potencialidade dele e de fato ele funciona. Elas ficam imunes ao fogo, ela bota a mão dessa bruxa no fogo e a mão dela não pega fogo, não acontece nada. Ela fala que nem cosquinha ela tá sentindo. Porém durou pouco tempo, em pouco mais de alguns segundos, de repente ela começou a sentir de fato o fogo comer a mão dela. E é aí que a Muriel deixa claro que na lua de sangue ela vai conseguir potencializar essa magia e fazer com que ela dure pra sempre. A partir da hora de que as bruxas que se reunirem com ela tomar essa poção feita dessas crianças, nunca mais elas poderão ser queimadas na fogueira. E aí a gente descobre que as crianças também estão ali com ela, tá? Estão todas sequestradas e vivas ali, exceto uma, que foi a que serviu aí pra poder ver se a poção funciona. Coitada, né? No dia seguinte, o João e a Maria armam uma armadilha pra poder pegar uma das bruxas, que faz parte desse trio de bruxas principal, e conseguem. Eles enganam ela com uma criança e um alto-falante da época improvisado, como se fosse um disco. Eu achei aquilo ali não existe, tá, gente? Eu acho que mesmo na época, a maneira de se fazer... Na verdade, eu acho que nessa época nem tinha como colocar música dentro de algo pra poder ouvir. Então, assim, a briga pra poder capturar essa bruxa é muito boa, porque ela é uma bruxa muito boa. Tem um momento em que o João, ele dá uma paulada nela pra tirar ela da vassoura. E essa cena, eu vou comentar sobre ela no final, né, quando eu falar um pouco do make-off, mas ela foi feita de verdade, tá? Não tem CGI nessa cena. Isso pra mim é impressionante. Eles conseguem capturar
essa bruxa e tiram informações dela. Na verdade, a Maria consegue interpretar que, com base no que ela falou, elas vão precisar de 12 crianças para 12 luas de sangue, algo do tipo. Como elas sequestraram 11, então com certeza elas vão vir na cidade para sequestrar essa última criança que tá faltando. Sequestraram 6 meninos e 5 meninas, ou seja, precisa de mais uma menina. Eles percebem que cada criança nasceu em um mês e que só tá faltando uma criança nascida no mês de abril. Então, o João corre nos registros da cidade para ver se tem alguma criança ali que tenha nascido em abril e que seja uma menina, e ele descobre que sim. Porém, é nesse momento que a Muriel e a outra parceira dela, a outra bruxa parceira, chegam na cidade sobrevoando de uma vista aérea que eu amo completamente, elas voando e olhando a cidadezinha lá de cima, é incrível. E a Muriel solta uma bola de fogo, explode a cidade, começa a causar um caos completo, todo mundo correndo, uma correria, porque é isso que ela quer mesmo, né? Ela quer mostrar pra cidade que ela é muito perigosa e ela quer chamar a atenção do João e da Maria por algum motivo. Inclusive, essa cena pra mim faz muito referência ao Mágico de Oz. Toda vez que a gente tem um clássico, né, algum filme que vai reinventar um clássico, vai ser baseado em uma fábula antiga, eles acabam trazendo elementos que lembram a gente também filmes clássicos do cinema. E nesse momento, a maneira que a Muriel joga a bola de fogo é muito parecido com a maneira que a bruxa amada Oeste, lá no Mágico de Oz, também ataca o espantalho. O fato é que a casa da garotinha que mora ali em Augustburg é atacada por uma das bruxas, sem ser a Muriel, né, a parceira dela. E aí é uma cena tensa, como eu vou repetir muito. Esse filme é muito violento, porque o garoto da família ali, o irmão mais velho, tá tentando defender a família e a bruxa enfeitiça a arma dele e faz com que ele atire na própria mãe, o que é muito tenso, e depois atire em si mesmo. Ela sequestra a garota e manda o troll, que é um monstrão gigantão, é um troll mesmo, de fato, levar a garota lá pra montanha. E aí ela é atacada pelo João. Os dois têm uma briga boa, o João acaba conseguindo furar o olho dela, mas ela ainda assim pega a vassoura, ela consegue cambaleando, sair voando. Essa cena também eu acho muito legal, ela rodando e rodando e rodando enquanto ela tá tentando subir sem um olho. O João agarra na vassoura dela, voa muitos metros de altura e ela acaba conseguindo se livrar do João, que cai no meio da cidade. Enquanto isso, a Muriel encontra a Maria em um alojamento, confronta a Maria, demonstra o seu poder e deixa claro que não vai fazer nada com a Maria, não vai matar ela naquele momento, mas que em breve as duas vão se encontrar novamente. No dia seguinte, depois que aconteceu todo esse pandemônio, todo esse caos, o prefeito tá tentando acalmar as pessoas porque muita gente morreu durante a noite. Teve gente que morreu queimada, teve gente que morreu sendo atacado pelas bruxas de fato. A Muriel conseguiu soltar a irmã dela, então as duas foram embora em paz. Eles estão um pouco descrentes do que tá acontecendo, e aí o xerife, né, que é um homem intragável, um homem chato pra cacete, o que ele faz? Ele usa desse momento pra tomar o poder da cidade e matar o prefeito na frente de todo mundo, já que o pessoal não vai se revoltar contra ele. Por quê? Porque depois que o prefeito chamou o João e a Maria, o xerife convence todo mundo da cidade que foi por causa do João e da Maria que tudo isso aconteceu, que na verdade não teria sido tão ruim se o João e a Maria nunca tivessem aparecido. Então quando ele mata o prefeito com um tiro, o pessoal não vai pra cima dele, e com isso ele acaba conseguindo o que ele queria, tomar o poder na cidade. No dia seguinte, a Maria acorda sendo cuidada por um adolescente ali de Augustburg, que é completamente fã deles dois. Ele guarda vários registros de tudo que os dois já fizeram, registros sobre bruxaria e artefatos místicos ali no quarto dele, porque ele também quer ser um caçador de bruxas quando ele crescer. Inclusive é uma cena engraçada e que faz alusão a uma fábula muito famosa, que é quando ele pergunta pra Maria se ela quer comer alguma coisa, se ela aceita um mingau. Ela fala que gostaria, né, no café da manhã, e aí ele traz pra ela e fala: olha, tá ótimo, nem muito quente, nem muito frio, tá no ponto ideal. Nem quente demais, nem frio demais, está no ponto certo. Isso é uma alusão à fábula de Caixinhos Dourados, que é aquela garotinha que quando entra na casa dos 3 ursos e ela vai comer o mingau dos ursos, o mingau do papai urso tá muito quente, o mingau da mamãe urso tá muito frio e o mingau do bebê urso tá excelente. Assim como a cadeira do papai urso é muito dura, a cadeira da mamãe urso é muito mole e a cadeira do bebê urso é perfeita. A cama do papai urso é muito ruim, a cama da mamãe urso é muito, sei lá, funda, e a do bebê urso é perfeita. É sempre
sempre assim, né? A fábula da Caixinha dos Dourados. Então aqui foi obviamente uma clara alusão à fábula. Aí a Maria sai pra procurar o irmão dela porque, segundo o que algumas pessoas observaram durante a noite, ele acabou saindo voando na vassoura da bruxa, mas despencou de lá de cima. Então ele tá em algum lugar da floresta. Porém, ali dentro da floresta, ela é atacada pelo xerife e o bando dele, que segura ela pra que o xerife bata nela muito. Ele dá... Nossa, ele acaba com ela. A cena é bastante violenta. Eu fiquei pensando até se é gatilho essa cena pra algumas pessoas. Acredito que seja, porque é um ódio que ele tem da Maria tá ali e dela ter colocado em risco a posição dele perante a cidade com o João, que é um negócio terrível. E assim, pra completar, depois dele bater muito na Maria, ele ainda decide que ele vai abusar dela, né? Então, quando ele tá tirando a roupa, um troll que tava observando tudo de longe surge pra poder evitar que aquela violência aconteça, mata todos aqueles homens pra poder proteger a Maria e de uma forma bem satisfatória, sabe? Dessa vez é bem satisfatória. Tem um que ele segura e ele esmaga a cabeça. Inclusive, gente, esse é o diretor do filme, tá? E o xerife é melhor ainda porque ele cai e o troll pisa na cabeça do xerife. É uma morte muito rápida pra alguém que a gente gostaria de ver sofrer um pouco mais? Sim, mas é satisfatória. E o troll cuida da Maria, ele leva ela até um riachinho assim, ele passa uns negócios pra poder cuidar dos ferimentos do rosto dela, dá água pra ela beber, e ela não entende por que ele tá fazendo aquilo, né? Ele deixa claro que ele cuida das bruxas, que troll cuida de bruxas. Ainda assim, aquilo não faz o menor sentido pra ela. Enquanto isso, o João é encontrado e ajudado por aquela mulher que ele ajudou assim que ele chegou ali em Augsburg, porque eles já se encontraram algumas vezes, ele conversa, apesar dele dar uns gelos nela, porque ele tá sempre falando pra ela, tá bom, vai cuidar da sua vida, ele é a única pessoa que de fato olha pra ela, que conversa com ela, né? Então ela faz questão de ajudar ele. Ela cuida dos ferimentos dele e fala que se ele entrar naquele lago, onde ela também entra, os ferimentos dele vão se curar muito mais rápido. Ele acaba aceitando, ok, ele entra, ela também tá lá dentro, os dois conversando, faz anos que ninguém fala com ela, principalmente depois que ela foi considerada bruxa na cidade, ele é o único que tá dando ali alguma atenção, então os dois ficam, né? Assim, eu vou dizer pra vocês que se esse romance não existisse no filme, ele não ia impactar em absolutamente nada. Mas existe uma coisa, um protocolo nesses filmes dos anos 2000 ali, início de 2010, né? Que eles têm que seguir, que é o quê? Tem que sexualizar as mulheres, e aí nós temos essa bruxa chamada Mina, que também existe ali, né, a exploração do corpo feminino, porque o corpo dela aparece. Então é isso, é tipo uns protocolos que tinha que seguir nesses filmes dos anos 2000, que sempre tem que ter esses romancinhos, essas cenas um pouco mais picantes, não sei porquê. De qualquer forma, quando o João sai dali, ele tá completamente curado, ele tá muito bom, tá sem dor muscular, tá sem dor no osso, nada. É como se ele não tivesse caído de uma altura gigantesca. E aí, enquanto o João tá voltando pra Augsburg, ele acaba passando por uma casa que lhe parece familiar, ele percebe que foi a casa que ele cresceu, era a casa que ele morou quando ele era criança. Ele entra, tomado por aquela nostalgia de querer ver tudo ali, e acontece que a Maria também tá dentro da casa explorando as coisas, ela também encontrou aquele lugar, e os dois acabam caindo dentro de um covil de bruxas debaixo do assoalho da casa, o que leva eles a questionar por que tem um covil de bruxas aqui debaixo, tipo, será que ele sempre existiu, foi feito depois que a gente saiu daqui? O que foi que aconteceu? E é aí que a Moira entra na casa, dando risada, achando incrível que encontrou os dois ali, e explica pra eles uma coisa que eles nunca entenderam, né, que foi o motivo do pai deles ter feito aquilo e tudo mais. Ela fala que a mãe do João e da Maria, ela era uma bruxa branca, e na verdade não só uma bruxa branca, ela era a mais poderosa das bruxas brancas que existia. E pra magia da lua de sangue que a Moira tá pretendendo fazer, que é aquela que deixa elas protegidas contra o fogo, elas precisam do coração de uma bruxa branca pra poder fazer a magia acontecer. E sabendo que elas não iam conseguir o coração da Adriana, que é a mãe de João e Maria, ela decidiu que queria o coração da Maria, porque se ela é filha de uma bruxa branca, ela também é uma bruxa branca. Pra poder o plano dela dar certo, ela espalhou um boato na cidade de que a Adriana era bruxa. Os aldeões vieram atrás dela e, sabendo que os aldeões iam vir matar ela, ela pediu que o marido dela se livrasse das crianças e colocasse elas na floresta para que elas vivessem. Porque se os aldeões chegassem, eles iam acabar matando ela, o marido e as crianças, óbvio. Porém, a Moira não contava com isso. Então, depois que a Maria foi morta e o marido dela foi enforcado, nunca mais ela encontrou de fato nem o João nem a Maria, até que ela ficou sabendo de dois caçadores de bruxas e que uma das garotas, né, a caçadora, ela era praticamente
totalmente intangível, as bruxas não conseguiam atacá-la com feitiços. Logo, ela deduziu que essa Maria é a Maria, filha da Adriana, da qual ela queria o coração. Então ela fez o que ela fez em uma única cidade, como um plano para atrair o João e a Maria para aquela cidade, entende? Então, tipo, ela poderia ter pego uma criança de cada cidade, ela poderia ter juntado assim e feito, se espalhado. Mas não, elas fizeram em um ponto só para ter certeza que o João e a Maria iam ali entender o que estava acontecendo, porque estava absurdo o desaparecimento. Bom, depois dessa revelação chocante, eles brigam e a Muriel sequestra a Maria. O João é novamente ajudado pela mina, que cuida dele de novo, só que aí ele acorda dentro do covil da mina e descobre que ela também é uma bruxa branca. Ele também não consegue entender como é isso, mas como a Muriel acabou de explicar tudo sobre a mãe deles e sobre a Maria, etc, então ele meio que, beleza, ele não consegue ainda concatenar, mas ele acolhe a mina. Ele avisa que ele vai atacar a Muriel, ele vai atacar as outras bruxas, ele vai libertar a irmã dele, e a mina explica que, na verdade, a lua de sangue torna as bruxas muito poderosas, assim, elas ficam realmente grandiosas nessa noite. Então seria uma missão suicida ele ir com umas arminhas pra cima das bruxas. E aí ele mostra um arsenal de armas que ele tem, e a mina fala, beleza, então o que a gente vai precisar é encantar essas armas. Por quê? Ela encontrou um grimório, que é um livro muito antigo, onde descreve as fraquezas das bruxas. E esse livro não foi feito para os inimigos das bruxas, foi feito para as próprias bruxas, porque elas tinham que saber quais são as suas próprias fraquezas para se proteger. Então, usando esse grimório, ela faz um feitiço em uma poção e joga essa poção em cima das armas e das balas e de todo o armamento, o arsenal que ele tem ali, porque é com o que eles vão atacar as bruxas de fato. Quando ele chega lá no Sabá, é muito legal, tá? O visual aqui impressiona, eu gosto muito da ambientação do lugar, esse tom de vermelho que tem. A chegada das bruxas, elas chegam de todas as partes voando. É uma bruxa mais diferente que a outra. O visual delas em si também é muito bem construído, é muito bem pensado cada uma delas, e existe um detalhe muito legal que eu vou comentar depois do filme sobre a concepção da imagem delas. E o João, quando chega, a Muriel dá risada, ela fala que ele escolheu o dia errado pra atacar elas, porque naquele momento elas estão extremamente poderosas e armas de fogo não vão causar nem cosquinha nelas. Então ela manda a irmã dela ir lá arrancar a cabeça do João, e quando ela chega, o João dá um tiro nela. E aí esse tiro que ela dá explode a cabeça dela, porque o feitiço funciona. As bruxas ficam em pânico, começa um pandemônio, começa uma correria. Do alto da montanha, a mina tá lá em cima com aquela metralhadora elétrica, eu não sei o que é aquilo, como que é o nome daquela arma, mas ela sai atirando em todas as bruxas. Aí é uma correria, elas pegam a vassoura, algumas saem voando, algumas caem mortas, algumas decidem lutar com o João. A cena é bastante frenética, é muito boa, e no final um troll acaba salvando a vida da Maria, porque a Muriel tava prestes a arrancar o coração dela, só que aí em seguida a Muriel joga esse troll de lá de cima e começa um fight tete a tete com a Maria, porém o dia começa a amanhecer e as bruxas enfraquecem durante o dia. Então, com medo do que pudesse acontecer ali naquele momento, a Muriel pega a vassoura e sai literalmente voada dali. Eles seguem os rastros que levam eles até a casa de doce do início do filme. Quando o João vê aquele, ele fala, mas você tá de brincadeira comigo, não é possível uma coisa dessa. E sim, a Moira trouxe eles até aquele momento porque talvez ela tente usar até de maneira psicológica aquele lugar pra poder vencer o João e a Maria. Ela ataca a mina, que ataca de volta, porém a Muriel é muito mais rápida e acaba ferindo a mina mortalmente e entrando dentro da casa. E aí, nos últimos momentos ali da mina, nas últimas palavras dela, ela fala pro João matar aquela vadia, aquela desgraçada. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu. É por isso que eu fico, meu Deus, pra que essa personagem existiu da maneira que ela existiu, se no final ela ia morrer, sabe? E morreu assim, a gente não se importa, o João não se importa porque ele não ama ela, né? Ele deixa claro que os dois podem ter sim um relacionamento, mas ele não ama ela. Então assim, é uma morte assim... que por mais que ela tenha feito coisinhas, a gente não liga a mínima pra ela ter morrido. Então eu acho que eles não precisavam ter colocado a garota nua entrando na água. Mas enfim, né, como eu disse pra vocês, é quase um protocolo desses filmes dos anos 2000. Quando o João entra e começa a brigar com a Muriel lá dentro, a Maria chega logo em seguida. E aí quando ela vê a casa de doce é a mesma coisa, ela fala, mas não é possível uma coisa dessa. Porque é claro, né, é praticamente poético. A Muriel fala isso, é poético. Vamos terminar isso aonde tudo começou. Eles têm uma briga
boa com a Muriel. A gente até chegar a pensar que eles vão perder, mas é claro que eles não vão perder, né? É um momentinho ali só pra dar uma tensão. Mas no final das contas, eles conseguem matar sim a Muriel. Eles arrancam a cabeça dela, queimam o corpo dela em uma fogueira no meio da cidade, recebem o pagamento deles, porque eles conseguiram, além de matar a maioria das bruxas e matar a Muriel, que é a pior de todas, eles ainda trouxeram as crianças com vida de volta. E a partir dali o filme mostra que a dupla João e Maria acabou se tornando um quarteto, porque além deles, eles contrataram o Ben, que também ajudou nessa captura, né, nessa última captura das bruxas no final, e o Troll, que ajudou a Maria, que serve as bruxas, né, e no caso ele não serve só bruxas más, ele serve bruxas brancas também. Então eles acabam formando um quarteto. O filme termina com eles atacando uma bruxa no meio do deserto, mostrando que a saga continua. Enquanto eles estiverem vivos, o nome deles é João e Maria, Caçadores de Bruxas. Como eu disse pra vocês, o filme foi um fracasso. Foi muito triste de crítica, tá? O pessoal não gostou do filme. Eu não sei porquê. Eu acho que o filme é muito legal, apesar de eu ter condensado a história toda, né? Ter condensado a ideia toda do filme aqui, e aí tudo parece muito mais frenético. O filme ainda assim é bom, sabe? A gente bota pra assistir, quando a gente vê ele já tá terminando. Eu acho isso incrível. Como eu disse pra vocês, João e Maria foi gravado praticamente, assim, tipo 80% em cenário real. Na verdade, só o cenário final é que eu percebi ali assistindo o making of que foi feito em estúdio. Eles montaram tudo aquilo, mas a maioria dos cenários em si, eles foram feitos em locações reais. A floresta é real e, como eu disse pra vocês, até o voo de vassoura das bruxas era real. A chegada delas, aquilo é incrível, porque assim, eles já poderiam estar explorando mais o CGI nesse filme, mas não, eles resolveram fazer de maneira prática. Então, até o momento em que a bruxa é tirada da vassoura, é de fato uma cena efeito prático. É muito bom. O Troll, como eu disse pra vocês, ele não é feito de CGI, ele não tem um pingo de CGI naquele Troll. Ele foi completamente montado como animatrônico, um cara muito alto colocava aquela roupa pra andar, então ele tinha uma mão mecânica, o rosto dele tinha várias engrenagens pra poder fazer ele ter expressões de medo, de angústia, de certa felicidade. Os olhos dele eram muito expressivos. Então assim, o que a equipe de efeitos práticos conseguiu com esse Troll é uma coisa extraordinária, sem dizer que envelheceu muito bem, né? Porque não é aquele tipo de cena que você assiste e que você fica meio... sei, tá, entendi, é um Troll, né? Tá bom, é um Troll. Porque o CGI, quando ele envelhece mal, é terrível. Ainda mais que conforme o cinema foi avançando, nossos olhos foram ficando muito mais treinados pra entender, pra ler o CGI em si. Tem certos filmes que a gente assiste que, pelo amor de Deus, gente. E as bruxas, principalmente aquela cena do final, né, onde tem o sabá das bruxas que aparece um monte, a equipe dividiu da seguinte maneira, gente. Eles pegaram em grupos. O primeiro grupo eram as bruxas de close-up, que foram 10. Os close-ups eram o momento em que a câmera ia acabar focando em detalhes. Então eram bruxas que precisavam ser melhor trabalhadas, as próteses precisavam ser bem adicionadas, aplicadas, os dentes, as lentes de contato, cabelo, tudo. Seriam bruxas que teriam um tratamento um pouco mais elaborado. O segundo grupo seriam as bruxas que não mostram completamente o rosto. Então são aquelas que o cabelo cobre o rosto, tem pano no rosto delas. Então a maquiagem ela pode ser mais assim no canto da boca ou nos olhos. Pode ser uma maquiagem um pouco mais leve, mais tranquilo de maquiar. E o terceiro grupo de bruxas eram bruxas que usavam máscaras. Você acredita? Pois é, a equipe de efeitos práticos fizeram máscaras prontas que as bruxas simplesmente colocavam ali e faziam grupo, porque essas eram bruxas que não iam aparecer em foco, elas iam aparecer ali no fundo, dispersas. Então acaba que a gente não percebe as bruxas que usam máscaras, e realmente não dá pra perceber, mas eles dividiram dessa maneira porque como eram muitas bruxas e o budget não era lá aquelas coisas, então eles não iam poder ter uma equipe de efeitos práticos, de maquiadores, de aplicação de effects tão grande, né? Então tinha que reduzir os custos. Para isso eles acabaram dividindo aí as bruxas em categorias, o que deu muito certo, né? Eu acho incrível a concepção de cada uma delas, a maneira que elas foram pensadas, eu acho maravilhoso. Mas aí eu tenho que perguntar para você, e aí, o que você acha de João e Maria Caçadores de Bruxas? Vocês já tinham assistido o filme ou não? Essa foi a primeira vez? Comenta aí que eu quero saber. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo.